The sin of Sodom is the sign of evil. Muito bem, meus caros e minhas caras, é hora de falar do Sodom. Sem dúvida, a banda de thrash metal mais suja e depravada da Alemanha. Banda formada por Tom Angel Reaper em 1982 na cidade de Gelsenkirchen. Portanto, a banda está completando agora 40 anos e isso merece uma devida saudação. Vou falar então, rapidamente, de maneira bastante sucinta, de toda a discografia do Sodom, que lançou 16 álbuns de estúdio. Todos os álbuns são bastante pesados, fortes, sujos, violentos. E eu tenho todos eles aqui, vou comentar sempre como eu faço, mostrando aquele que eu gosto menos e terminando com aquele que eu gosto mais. É sempre bom dizer que essa é a minha opinião, não é um julgamento inteiramente objetivo, mas é fruto de uma experiência de quase 30 anos ouvindo essa banda. Portanto, acompanhando boa parte da sua carreira, né, simultaneamente. Muito bem, vocês estão ouvindo aí o fundo, o EP de estreia do Sodom, né, de 1985, In the Sign of Evil. Um EP que talvez seja o mais importante EP do thrash metal, né, de toda a história do thrash metal, e que foi a estreia do Sodom no cenário europeu e mundial. Mas o primeiro disco da banda foi Obsessed by Cruelty, lançado em 1986. Bem, a banda chegou a regravar o disco de estreia, né, o EP, lançando agora no formato de um LP, né, contendo algumas outras faixas das primeiros demos que não haviam sido gravadas, e lançou em 2007 o álbum The Final Sign of Evil, contando com a volta dos membros fundadores, o Chris Witchhunter na bateria e o Grave Violator na guitarra. Bem, alguns costumam colocar esse, né, como um dos álbuns da discografia do Sodom. Eu vou fazer isso também, mas vou colocar como aquele que eu menos gosto, o mais fraco álbum do Sodom, The Final Sign of Evil de 2007. Embora o EP que vocês estão ouvindo aí ao fundo, Outbreak of Evil, né, a faixa de estreia, seja clássico e muito bom, a regravação, tantos anos depois, não superou o original e trouxe poucos elementos que realmente tenham valido a pena a empreitada. Vale a pena apenas como uma despedida da banda, justamente do baterista Chris Witchhunter, que faleceu alguns anos depois, e como uma recordação, digamos assim, quando a banda atingiu aí os 25 anos de estrada, né? Mas é um álbum que não é tão bom quanto o EP original. Em 15º lugar na minha discografia, no meu ranking, eu vou ficar justamente com Obsessed by Cruelty, de 1986, né? O álbum de estreia, o primeiro LP da banda, que, na minha opinião, não foi um grande álbum de estreia, tendo vista, digamos assim, a expectativa criada pelo EP. É um disco que eu considero mal gravado, as faixas não são muito bem inspiradas, tem algumas que se tornaram clássicas, e é um álbum bastante cultuado no meio do metal extremo, especialmente na cena do black metal, né? A primeira faixa, Death Like Silence, né, remete justamente, né, àquela loja de discos e depois gravadora da Noruega, né, na cena norueguesa do black metal dos anos 90. Tem algumas faixas aqui legais, como Equinox, After the Deluge, mas fica em 15º lugar na minha discografia. Em 14º, Get What You Deserve, de 1994. Um álbum em que a banda estava fazendo faixas curtas, diretas, tanto que nós temos aqui 16 faixas, né?
uma grande influência assim de um punk, um thrash punk, né? É um pouco uma onda que veio nos anos 90, né? E é um dos discos do Sodom que eu menos escuto. É claro que tem faixas boas, como Jabba the Hutt, qual mais? Sodomais, tem uma faixa chamada Gomorra, tem um cover do Venom, Angel Dust, mas não é dos meus discos favoritos do Sodom, então fica o Get What You Deserve de 1994 em 14º lugar. Em 13º, Masquerade in Blood, de 1995. O único álbum da banda que contém a participação do guitarrista Strahlmeyer, também chamado Strale, que já faleceu, né, e que depois do lançamento desse disco simplesmente desapareceu. É conhecido na cena apenas por essa participação. O disco também tem essa pegada punk, muito direto, muito pesado. Vale a pena, sobretudo pela faixa título, que é realmente muito boa. Masquerade in Blood é uma grande faixa. Em destaque, né, para a participação nesse álbum, especialmente nessa faixa, da bateria do Atomic Strife, né, o baterista do Living Death, que se juntou ao Sodom no início dos anos 90. Né? Bem, em 12º lugar, vou ficar com Decision Day, de 2016. Né? O único álbum da banda a contar com um baterista chamado Maka. Contém o guitarrista Berneman, né? Tem algumas faixas interessantes, como Caligula, Who is God, Belligerence, mas eu acho esse álbum, como alguns outros do Sodom, sem uma temática muito definida, as letras um tanto quanto confusas, as faixas também são pesadas, são interessantes, mas não trazem grandes contribuições para a discografia da banda. Assim como Epitome of Torture, de 2013, que fica na minha discografia em 11º lugar. Um álbum também pesado, violento, como todos os álbuns do Sodom, né? O Sodom, uma banda que nunca, digamos assim, nunca perdoou, né? Nunca pegou leve, sempre pegou muito pesado, e esse disco não foi diferente. Eu gosto de algumas faixas, como My Final Bullet, a faixa título, Today Kill Tomorrow. Enfim, tem alguns bons momentos nesse disco. Tem até uma faixa chamada SODOM, né? Sodom. Mas o disco tem o nome Epitome of Torture 2013. Fica em 11º lugar na minha discografia. Em 10º, Cold Red, de 1999. Um álbum que muitos veem, né, como um grande álbum, como um álbum que representaria uma volta às origens da banda depois de uma certa crise dos anos 90, que foi comum a quase todas as grandes bandas, né? Mas é um álbum que eu não considero assim do mesmo nível daqueles que vêm em sequência, o M16, o auto-intitulado Sodom de 2006. Tem alguns bons momentos, como uma faixa título, a faixa Device of Killing. É um álbum, assim como o anterior, Till Death Do Us United, que eu coloco em 9º lugar na minha discografia. É um álbum que tem uma formação que foi a mais estável da banda durante anos, que foi a formação, né, do trio formado pelo Tom Angel Ripper, como sempre, no vocal e no baixo, o guitarrista Berneman e o baterista Bob. Né? Esse trio foi aquele que perdurou por mais tempo na história da banda. E eu coloco esse disco acima do Cold Red, né? Muitos acham essa capa horrível, eu acho ótima, eu acho muito bem sacada, uma obra de arte, uma das melhores capas da história do heavy metal, né? Genial, né? Mas muitos consideram horrível. Till Death Do Us United, até que a morte nos una.
Tem algumas faixas muito boas, especialmente a faixa Fuck the Police, que não é um cover do NWA, né? Não é. É uma versão própria de thrash metal para esse tema, digamos assim. É uma faixa que é verdade, é um disco que tem assim uma pegada ainda bastante punk rock, dos punk trash punk dos anos 90, mas eu considero um disco muito bom, sólido e interessante, e que vale a pena ser escutado com calma para aqueles que passaram batido por essa obra do Sodom. Em oitavo lugar, eu vou mencionar e colocar o último trabalho de estúdio da banda, que foi lançado em 2020, né, em plena epidemia da Covid, ou da pandemia da Covid-19, e que tem o sugestivo título Genesis 19. Gênesis 19. Eu imagino uma alusão justamente à Covid-19, uma recriação do mundo depois da peste, da pandemia. As letras não fazem uma referência muito direta a isso, mas o que eu gosto nesse álbum é, primeiro, pela volta de Frank Blackfire, né, o guitarrista que fez parte, como nós veremos, dos melhores discos do Sodom nos anos 90, está aqui de volta. É o primeiro e único álbum do Sodom a contar com 2 guitarristas, né? Além do Frank, tem um outro que eu não me lembro qual é, mas... Enfim, é um álbum que tem uma produção e uma sonoridade um tanto quanto vintage. Soa assim um pouco como um álbum dos anos 80, com as guitarras e a bateria mais cadenciada, com riffs mais claros e menos rápidos, e com algumas faixas muito boas, como a primeira, Blind Superstition, a segunda, chamada Sodom e Gomorrah, né? Só no 16º trabalho de estúdio é que apareceu uma faixa com esse título, né, dessa banda. Eutanásia, a faixa título, e uma das minhas preferidas, Occult Perpetrator. Um álbum muito bom, que vale a pena, um dos melhores lançamentos nessa época da pandemia que nós vivemos desde 2020. Em sétimo lugar, In War and Pieces, de 2010. Um disco que segue a temática tão recorrente da banda, dos temas da guerra, né, da violência da guerra, algo que foi constante desde o Agent Orange, passou pelo M16, está presente também nesse título, né? Um disco que contém ainda, pelo menos na versão que eu tenho nacional, um CD bônus, um show no VAC em 2007, que é um show que reuniu vários ex-integrantes da banda, né, para um show de comemoração dos 25 anos. E contém, né, algumas faixas muito boas, como a faixa título, Hellfire, Enough Counts More Than Blood e Soul Contraband, para citar algumas. Eu gosto também da The Art of Killing Poetry. Enfim, um disco muito bom do Sodom, In War and Pieces 2010, em sétimo lugar. Em sexto, Tape in the Vein, de 1992. É o primeiro álbum da banda que contém o guitarrista Andy Brinks, e é um disco muito pesado, talvez o mais pesado de toda a carreira do Sodom. A faixa Body Parts vale a pena ser citada, assim como Skinned Alive, One Step Over the Line, Bullet in the Head. Enfim, um álbum muito bom, pesado, né, uma porrada assim, violenta. Muito bom álbum. Tape in the Vein, 1992, quinto lugar. Ou melhor, sexto. Agora, abrindo os top 5, os 5 melhores, Better Off Dead, de 1990, que vocês veem aqui também em vinil. Esse disco é o único que contém a participação do guitarrista Michael Hoffman, que curiosamente, depois do lançamento desse disco, ele veio para o Brasil e passou a morar em Salvador, na Bahia, trabalhando como engenheiro de som. É uma curiosidade. E o curioso também é que o Frank Blackfire, né, que é o guitarrista que fez parte do Sodom, né, nos grandes clássicos que são
Persecution Mania e Agent Orange, ele, depois de ficar uns anos no Creator, nos anos 90, ele veio também para o Brasil. Ele veio morar em São Paulo, né? Ficou morando aqui durante um tempo e agora depois voltou para a Alemanha e agora está de volta à banda. E o curioso também é que o Berneman, né, o outro guitarrista, né, aquele que ficou mais tempo na banda, ele também tem ligação com o Brasil, né? Ele tem ou tinha, não sei, uma esposa brasileira, né? Então é uma curiosidade aí, tantos guitarristas, especialmente do Sodom, com uma ligação especial com o Brasil. Mas enfim, Better Off Dead, um disco que eu considero muito bom, é um tanto quanto subestimado, mas vale muito a pena, né? É uma continuação, assim, em termos de sonoridade, com o que nós temos no Agent Orange, né, de 89, esse disco é de 1990. Contém algumas faixas que eu considero muito boas, né? Como a faixa The Soul is the Law, né, que depois rendeu um EP, né, se tornou um clássico. Turning Your Head Around, e tem um cover do Tin Lizzy chamado Cold Sweat, An Eye for an Eye, e a faixa que eu mais gosto é Resurrection, uma faixa que o Tom Angel Ripper ele criou em homenagem ao pai que havia falecido naquela época. E é uma faixa talvez a mais radiofônica do Sodom, uma faixa que eu acho até meio parecida com a Hellraiser do Motorhead, né, que o Lemmy fez junto com Ozzy Osbourne. Bem, de fato, assim, o Sodom, ele de certa forma, ele emula um tanto quanto, assim, para não dizer, homenageia o Motorhead, né? Talvez o Sodom seja uma versão mais pesada ainda do Venom e do Motorhead, né? Que são, de fato, as duas grandes influências do Tom Angel Ripper. Bem, continuando então, em 2006 a banda lançou aquele que eu considero o quarto melhor álbum da sua carreira, o álbum auto-intitulado Sodom. Tem duas coisas estranhas nesse álbum, para começar falando da parte ruim antes de falar da parte boa. A capa, né, que é uma ilustração muito escura, estranha, né, de uma figura, né, que está sempre presente nos álbuns do Sodom, mas não com aquela tradicional máscara. E a faixa e o título, né, do disco, né, Sodom, né, muita gente perguntou pro Tom Angel Ripper por que você deu esse título. Toda banda tem um álbum auto-intitulado. O curioso é que nenhuma das faixas e a temática do álbum se encaixa nesse conceito, né, dessa palavra Sodom, né? O último álbum, Genesis 19, teria muito mais a ver com esse título, né? Ou mesmo Get What You Deserve, que contém uma faixa chamada Gomorrah, ou mesmo o Epitome of Torture, que tem uma faixa chamada Sodom, né? S-O-D-O-M. Mas enfim, é um disco bom, apesar desses dois pontos, porque contém faixas muito boas, excelentes, né? Numa das melhores fases da banda, né? Nessa fase com aquele trio, né, que eu mencionei, com Tom, Berneman e Bob. A faixa primeira, Blood on Your Lips, fantástica. City of God, uma faixa inspirada no filme brasileiro Cidade de Deus, um dos melhores riffs, né, de toda a carreira do Sodom. Axis of Evil, uma faixa que, segundo Tom Angel Ripper, foi dedicada ao presidente Bush, né, ironicamente. E, enfim, um disco muito bom, né, fantástico, quarto melhor da discografia do Sodom. Esse auto-intitulado álbum de 2006. O terceiro melhor álbum do Sodom, em minha modesta opinião, é o M16 de 2001. Esse, de fato, foi um álbum que resgatou a banda, né, depois de lançamentos um tanto quanto medianos, né? E tem faixas clássicas como Among the Weird Kong, Napalm in the Morning e a faixa título, que é maravilhosa. M16, então, um dos melhores discos da carreira do Sodom.
em terceiro lugar, na minha opinião. Em segundo, Persecution Mania, de 1987, que já contém a formação breve, mas tornada clássica, né, com Chris Rich Hunter na bateria, Frank Blackfire nas guitarras e sempre Tom Angel Reaper, vocais e baixo. Contém faixas clássicas como Nuclear Winter, Christ's Passion, e enfim. E além disso, né, uma das versões atuais contém o EP Expulse of Sodomy, que contém a faixa Sodomy and Lust, que é talvez a faixa mais conhecida, né, da banda. Bem, em primeiro lugar, para surpresa de pouca gente, vai esse disco aqui, Agent Orange, de 1989, um disco clássico, né, um dos melhores discos de thrash metal de toda a história, que eu tenho aqui também na versão em vinil, tem uma outra versão aqui em CD. Um disco fantástico, bom do início ao fim. Todas as faixas aqui são dignas de nota. Para citar apenas 5, a faixa título, Tyrant and Red, Incest, Remember the Fallen, um hino, e Ausgebombt, né, que depois se tornou um single também, um clássico, né, uma faixa que tem uma certa controvérsia, né, uma faixa com a letra em alemão, né, falando sobre bombardeamento, e que em um trecho da música há um solo, né, do Frank com o hino da Alemanha, né? Então uma faixa que inclusive foi apropriada, né, por movimentos neonazistas na Alemanha, mas depois a banda renegou essa apropriação e fez uma versão contrária chamada Stalin Orgel, né? E depois uma faixa ao vivo que mistura as duas, chamada Stalin Hagel, né? Que mostra que a banda não tem nada de nazi, pelo contrário, né? O Tom Angel Reaper sempre repudiou qualquer tipo de associação do Sodom com esse tipo de pensamento. Muito bem, essa então foi a minha modesta opinião sobre a discografia do Sodom. Vale a pena apenas dizer mais alguma coisa sobre os álbuns ao vivo? Não, sem antes tomar mais um refresco. Vamos lá. Falar dos álbuns ao vivo do Sodom, podemos falar do primeiro grande disco de thrash metal duplo lançado em 1988, Mortal Way of Life, com essa capa que dispensa comentários, né? Um álbum bastante conhecido na cena, né, do metal extremo. Nos anos 90, a banda lançou Marooned Alive, né? E nos anos 2000, One Night in Bangkok, né? Shows da turnê do M16. E aí logo depois lançou um DVD contendo alguns shows dessa turnê e um documentário bastante extenso sobre a história da banda chamado Lords of Depravity, Senhores da Depravação. Saiu no Brasil essa versão nacional. O volume 2, não sei se saiu no Brasil, a versão que eu tenho é importada. Além dos shows, né, da época da turnê do M16 e depois o show de 2007 no Wacken, né, contendo a participação de diversos ex-integrantes. Esses DVDs contêm uns booklets, assim, com comentários de toda a discografia da banda, com reviews e comentários do Tom Angel Reaper, e é então um item obrigatório para os fãs dessa grande banda alemã de thrash metal, né? Um dos clássicos do metal extremo universal. Muito bem, meus caros, foi essa então a nossa participação nessa série, o episódio sobre o Sodom. Continuem acompanhando, porque tem mais bandas alemãs nos próximos episódios, e
até o final do mês chegaremos ao final dessa saga, né? Falando aí sobre aquelas 30 bandas cuja discografia eu conheço mais ou menos bem. Então até a próxima, obrigado por assistir e continuem acompanhando este canal. Até mais.